Carta à igreja em Laodiceia, amém, que é o capítulo 3, versículo 14. Diz assim, Apocalipse 3,14, carta à igreja em Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, estas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Perdão. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém e amém, queridos. Bem, em todas as cartas, né, do Apocalipse, as 7 igrejas do Apocalipse, o que Jesus diz é, olha, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça, ouça e ouça. Ele denuncia um dos problemas da nossa geração, que não está apenas fora da instituição, da igreja cristã evangélica. Ele está dizendo que é um problema que abrange a todos, inclusive os que estão dentro da igreja, os que são igreja, que é a incapacidade de ouvir. Por isso ele diz, essa geração que tem a incapacidade de ouvir, é que eu estou repetindo sempre. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, porque não basta apenas você ter ouvidos, se você não é capaz de ouvir, se você não é capaz de perceber, de discernir. Então, você tem ouvido? Então escute com o melhor ouvido, porque um dos problemas da nossa geração é a incapacidade de ouvir. Entendeu? Então, queridos, olha só. Laodiceia era uma cidade muito rica. Era uma cidade próspera, uma cidade com um centro comercial enorme. Então era uma cidade rica, as pessoas estavam se dando muito bem lá. Era como se, por exemplo, aqui em Brasília, nós temos as cidades que são bem mais, que a gente chama de regiões, ou de um local onde há maior poder aquisitivo, que é Sudoeste, Noroeste, Lago Norte, né, Lago Sul, enfim. Então, essa região de Laodiceia era uma região assim, próspera e rica. Havia um centro bancário lá muito forte. Então havia transações econômicas, entradas e saídas de dinheiro. Ahn, é interessante porque é uma região que produzia lã, que produzia roupas, que produzia grife, que produzia vestimentas, vestiduras. Então eles tinham um poder monetário forte lá por causa dessas transações, desse comércio da lã, da produção da lã. E também muito mais que isso, havia uma espécie de colírio. Você vê que Jesus, depois ele vai dizer que ele vai aconselhar essa igreja a, a comprar ouro refinado e vestiduras, uma veste branca e colírio para os olhos para que a igreja ou a cidade, enfim, os indivíduos pudessem ver. Você vê que aquilo que Jesus diz é pertinente ao momento, à situação que está vivendo aquela igreja, aquela comunidade, aquela sociedade, aquele pessoal, aquele povo. Então eles produziam lã, eles produziam colírio para os olhos. No meio de Laodiceia, na região de Laodiceia, ali está a igreja. Como em todas as 6 últimas igrejas que nós lemos, a igreja está presente, a igreja estava crescendo. Só que nós vemos aqui nós vemos uma carta muito forte de Jesus.
O que Jesus está dizendo aqui é muito forte. Parece que a igreja estava sendo influenciada pela cidade. Parece que o mundo, né, esse mundo que Deus abomina, esse mundo que Deus odeia, esse mundo que Deus ele afronta e que a gente é chamado a não sermos amigos desse mundo porque a gente vai se constituir inimigo de Deus. Parece que a igreja se deixou influenciar, porque ele diz, Jesus diz a essa igreja, olha, eu amo vocês. Aliás, eu amo e repreendo todos aqueles a quem eu amo. Porque é uma carta muito forte, muito pesada. Carregava repreensão, carregava correção, disciplina. Ele está dizendo, eu disciplino, eu repreendo. Mas eu repreendo e disciplino por uma razão. É porque eu amo vocês, Laodiceia. Então aguente o que tem que ser aguentado. A partir da minha boca, a partir daquilo que eu estou fazendo. Porque é uma repreensão carregada do meu amor por vocês. Porque eu amo vocês. Eu vou repreender. Ora, qual é o pai? Qual é a mãe? Que vendo o filho andando no caminho errado, por amor a ele, não vai repreender. É o que Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo olha, a igreja é minha. E eu faço dela o que eu quiser, o que eu bem entender. A igreja é minha e eu faço o que bem entender a respeito dela. Eu castigo e disciplino, não porque eu desisto de vocês, não porque eu desisti de vocês, não porque eu abandonei vocês. Pelo contrário, porque eu amo vocês. E o meu desejo em relação a vocês é que vocês se arrependam. Isso aqui é a igreja de Laodiceia. Não tem nada fora do espírito que a igreja está vivendo naquele momento. E há uma pergunta muito importante a partir da leitura que a gente fez aqui da igreja de Laodiceia. É que a pergunta seria essa: quantos aqui têm prazer de estar na presença de Deus? Amém? Muita gente, eu quero. Quem não gosta de estar na presença dele? Um Deus perdoador, um Deus gracioso, um Deus misericordioso, benevolente, um Deus que abençoa seus filhos, um Deus que é Pai. Meu Deus, eu gosto de estar na presença dele, eu desejo estar na presença dele, todos nós desejamos estar na presença dele. Mas a pergunta a ser feita, a partir do que foi lido, é: Deus tem prazer em estar em tua presença? Deus tem prazer em estar em sua presença? Vamos tomar aqui um exemplo muito bobo, muito assim, quase que infantil. Deus está deprimido, Deus está triste, Deus está longe e ele está se sentindo muito só. Agora, Deus poderia encontrar em você, em sua presença, em sua casa, em sua companhia, Deus poderia encontrar em você um amigo? Deus poderia encontrar em você um consolo? Deus poderia encontrar em você alguém em que ele pudesse se sentir bem, aonde Deus poderia dizer: eu sinto prazer em estar na companhia do meu filho? A sua casa seria uma casa em que Deus visitaria? Porque aqui na palavra nós estamos vendo um Deus que não tem prazer nenhum em estar naquela igreja, naquela comunidade. E por que ele repreende? Por isso. Por que ele disciplina? Por causa que essa igreja colocou ele para fora. Eles colocaram Jesus para fora. Jesus está do lado de fora da igreja. Então Jesus havia sido expulso daquela comunidade. E o versículo 20 aqui está dizendo que ele está batendo. Ei, eu estou batendo. Tem alguém que tem ouvidos para ouvir? Eu estou batendo, porque eu estou do lado de fora e eu estou pedindo para poder entrar. Então ele, Jesus, é o Senhor da igreja. Ele é o Senhor de todos aqueles que ali habitam e estão ali. Mas é um Senhor que foi posto para fora dela, tentando voltar para ela. Aí Jesus diz agora: se vocês não abrirem a porta, porque eu estou batendo, eu estou sendo gentil, eu estou sendo Deus complacente, eu estou dando tempo. Se vocês não abrirem, eu vou entrar nela e eu vou castigar vocês.
Eu vou repreender vocês, eu vou disciplinar vocês. Eu vou mostrar para vocês quem de fato eu sou. Eu sou Deus, eu sou santo, eu sou o Senhor. E o mais triste dessa igreja, que diferente das todas as últimas, as 6 igrejas, é uma igreja em que não há nenhum elogio a ela. Sabe o que é isso? Nenhum elogio a essa igreja. Ele está dizendo, eu vou vomitar vocês. Vocês estão me dando azia, mal-estar. Vocês estão me dando náuseas. Vocês estão me enjoando. Eu estou tendo enjoos de vocês. Porque vocês me colocaram para fora. Então, essa é a primeira perspectiva dessa comunidade, dessa igreja. Colocaram Jesus para fora. Não precisamos de você, Jesus. Por quê? O versículo 17 diz isso. Vai tentar nos elucidar um pouco isso. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. É uma igreja que cresceu. Aqui há uma verdade no que está sendo dito. Porque eu me tornei rico e eu estou abastado. E eles realmente cresceram. Uma igreja que prosperou, poder financeiro, agregação de pessoas, talvez algum templo construído. De qualquer forma, era uma igreja que havia prosperado, havia crescido. O espírito da cidade era um espírito de prosperidade, de riqueza, de gente de status quo. E a igreja não ficou para trás, ela evoluiu, ela cresceu, ela prosperou. Aí eles achavam que o símbolo da vitória de uma igreja era o mesmo de uma empresa. Qual é o símbolo máximo de uma empresa que prospera, né? Não é o dinheiro? Né? O capital entrando? Não são as muitas franquias? Não são muito ajuntamento? Então, bem-sucedido para o mundo capitalista é quem tem muitos carros, muitos bens, muitos cartões, dinheiro no caixa. E eles cresceram, e eles ficaram exatamente prósperos. Eles disseram, nós estamos abastados. De que nós precisamos mais? De absolutamente nada. Tanto que Jesus, o Evangelho, a simplicidade, a graça, foi sendo colocado de lado. Jesus não havia mais importância, então ele virou um mero acessório da religião, Jesus. Então ele ficou para o lado de fora. Jesus vem e diz para essa comunidade, para a igreja, que eles na verdade não são absolutamente nada. Vocês estão dizendo que vocês são ricos, que vocês são abastados, que não precisa de coisa alguma. Mas eu sou alguém que estou olhando vocês de dentro para fora. E eu digo a respeito de vocês vocês são pobres. Vocês são cegos miseráveis. E vocês estão nus diante da minha presença. Em outras palavras, Jesus está dizendo, vocês são um lixo. E por serem lixo, é impossível degustar vocês, saborear vocês. Porque se eu assim fizer como Deus, eu sou um Deus que vou vomitar vocês. Parece lá com a igreja de Sardes que nós estudamos. Porque em Sardes, aos olhos do povo, a igreja era uma igreja viva, era uma igreja poderosa, era uma igreja pujante. Mas Jesus diz e fala, olha, aos meus olhos, vocês são uma igreja morta. Vocês não têm vida em vocês. Então, Laodiceia, vocês me colocaram para fora, vocês estão me dando náuseas e eu vou vomitar vocês. Por isso que Jesus vai dizendo, não está escrito aqui em Laodiceia, mas em outras cartas, né, em outras igrejas, mas pode acontecer em qualquer das igrejas, que é, se vocês não se arrependerem, eu vou arrancar o candeeiro de vocês. Eu vou tirar isso de vocês. Vocês vão perder isso porque a igreja é minha e eu não brinco de ser Deus com o meu povo, com os meus filhos. Eu tiro isso de vocês, eu faço isso acabar. E isso é muito sério, irmãos. Porque ele está dizendo, eu prefiro que vocês não existam. Eu prefiro que vocês fechem a porta mesmo, do que existir do jeito que vocês estão. Uma igreja tem uma missão muito linda. A igreja de Jesus tem a missão de cumprir o mandamento do Senhor, os mandamentos, a palavra. A missão da igreja é muito mais do que ajuntar, muito mais do que amealhar, do que agregar pessoas. É fazer com que esses mesmos sejam pessoas influenciadoras. Ao camarada que está perdido lá no mundo, a mulher que está perdida lá no mundo, elas ouvem a palavra da salvação, a palavra da graça, vêm e se reúnem com a igreja.
E aí eles recebem descanso, eles recebem o Senhor, eles recebem o perdão de pecados, a salvação, recebem o Espírito Santo. E aí a missão da igreja não é apenas essa de proclamar, vinde, né? Vinde a mim os cansados e os sobrecarregados. Porque está todo mundo cansado, a sociedade está cansada, quem é que não anda cansado? Então eles chegam, recebem refrigério, recebem consolo, recebem a paz, porque a primeira mensagem que eles escutam é vinde a mim. E eles recebem o benefício de dizer sim ao vinde de Jesus. Mas muito mais do que você ficar plantado, estagnado na igreja após você ouvir o vinde, é você entender o significado da missão de Jesus. Que não é vinde e ficai, é vinde e ide. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então a missão essencial da igreja não é apenas ajuntar, mas é esse poder da influência. Da mesma forma como a gente come uma carne muito gostosa, uma picanha bem gostosa, uma pipoca gostosa, sabe? E a gente sente aquele sabor e a gente fala, nossa, que delícia. Porque o sal, ele deu um sabor diferente à carne ou à pipoca. Tira o sal e você vai ver que não vai ter gosto algum. Mas quando você saboreia isso, você não fala, nossa, que sal gostoso, que sal maravilhoso. Você diz que picanha maravilhosa. Porque quem leva o louvor é a picanha. O sal não. O sal, ninguém vê o sal, ninguém percebe o sal assim, mesmo. Ele não está a olho nu. Mas o sal está ali. Você não vê o sal. Mas é impossível você não perceber a influência dele na carne. Assim somos nós, assim sou eu e você, assim é a igreja. Onde o nosso grande poder, meu querido, não é apenas o poder do ajuntamento, mas é o poder da influência. É o poder de saborear, de dar gosto, de ser sal da terra, de dar gosto às pessoas da terra em nome de Jesus. Mas sabendo disso, irmãos, essa igreja trilhou um caminho totalmente oposto. Porque aqui nós vemos que ela dá asco, ela dá enjoo e ela dá náuseas em Deus. E por que ela se tornou isso? Quando é que a gente se torna isso, meu querido? É porque a gente perdeu a visão espiritual. Porque nós perdemos a escuta espiritual. Ela havia se tornado uma igreja sem dono. E a riqueza dela era uma farsa. Era uma igreja rica aos olhos dos homens e pobre em relação a Deus. Foi o que, foi o que eu disse agora. Eu estou abastado, eu estou rico, eu estou próspero. Então, aos meus olhos, eu perdi o verdadeiro significado de ser igreja. Aos meus olhos, ser próspero é ser como uma empresa qualquer. Perdeu a visão espiritual. Meu Deus, a igreja jamais deve perder a visão espiritual de quem ela é em Cristo. E que se eu crescer, e que é maravilhoso nós crescermos em quantidade de pessoas, em número de pessoas, não há nada de errado nisso. E a gente tem um templo, sabe, uma construção de algo que a gente possa se reunir, talvez até de uma forma mais confortável, ter instrumentos melhores para a gente tocar, enfim, tudo isso, mas nós não devemos perder a visão espiritual de quem eu sou, de quem nós somos. Não vamos pensar apenas em Laodiceia e essa repreensão. A igreja enquanto coletividade, pense na igreja enquanto indivíduo, enquanto você. Deus está falando a uma igreja, mas nessa igreja há indivíduos, e Ele está falando a indivíduos, a pessoas. Nunca perca a visão espiritual de quem você é, de quem você seja, de quem você é em Cristo Jesus. Quer você tenha prosperado, crescido espiritualmente ou não. Olha só, cuidado com essas mensagens que dizem, né? Essas mensagens que falam que Deus tem que fazer você ficar rico, que é a obrigação de Deus fazer você ficar rico. Cuidado com esses profetas dizendo, eu sou o profeta de Deus e que vai liberar uma mensagem, uma palavra, uma unção profética de riqueza sobre você. Porque presta atenção, olha, ricos nem todos serão, nem todos podem ser. Porque alguém para se tornar rico tem a ver muito com o seu estudo, com a sua vocação, com o seu trabalho,
com aquilo que ele tem, e com aquilo que ele tem ele pode fazer multiplicar. Riqueza tem a ver com um cuidado, uma responsabilidade, com trabalhos, com disciplinas. Mas nem todos são chamados para serem ricos. Isso é uma falácia, isso é um engano, e repreenda isso em nome de Jesus, porque todos aqueles que querem se tornar rico caem em muitas ciladas. E o amor, o apego, o desejo pelo dinheiro é a causa de todos os males. A palavra já nos alerta sobre isso. Agora tem outro detalhe. Todos nós somos chamados para sermos prósperos. Ninguém, quase ninguém, é chamado para ser rico. Porém, todos somos chamados para sermos prósperos, em nome de Jesus. Porque a prosperidade não tem nada a ver com riqueza. Você pode ser próspero tendo poucas coisas. Você pode ser miserável tendo muitas coisas. Você entendeu? Então, eles perderam essa visão. O que eles estavam dizendo sobre si não tinha nada a ver com aquilo que Deus dizia a respeito deles. E o versículo 18 diz 3 coisas, que é o versículo... Perdão, queridos. É o versículo 16. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou pronto a vomitar-te da minha boca. Ele está dizendo, é porque vocês são mornos. Quem dera vocês fossem frio, quem dera vocês fossem quente. Só que vocês não são nenhuma coisa nem outra. Vocês são mornos, vocês são mornos. E eu não tenho um vínculo com aquele que não se define, com aquele que não é. Ele está dizendo, lá na introdução, Jesus diz, olha, quem está falando aqui é o Amém. É o fim de todas as coisas. É aquele que fecha todas as coisas, é aquele que define, eu sou o Amém, o último. Eu sou o princípio e o fim. E muito mais que isso, ele diz, eu sou a testemunha fiel e verdadeira. A testemunha fiel e verdadeira. Olha, quem é testemunha? É aquele que está analisando a história. É aquele que está observando a história e fazendo análises dela. Testemunha, ele está dizendo, eu sou o que estou te observando. A testemunha aqui sou eu, e eu estou vendo você, eu estou vendo o teu caminhar, o teu procedimento. Eu estou vendo quem você é por dentro. Eu estou vasculhando as tuas entranhas, as tuas vísceras. Eu sei quem você é. Se há alguma testemunha que está analisando a história do início ao fim, que é o amém de todas as coisas, o princípio de tudo, sou eu, e eu sei quem são vocês. E ele está dizendo, e vocês não são frio, vocês não são quente, vocês não são nenhuma coisa nem outra, vocês estão no meio, vocês são morno. Agora, quem é quente segundo Jesus? Bem, queridos, não adianta eu inventar coisas aqui. Não adianta eu querer criar uma teologia aqui e encher vocês de linguiça. De fato, eu só quero me atentar àquilo que Jesus disse a respeito dos discípulos, o que eles deveriam ser. Quente para Jesus é aquele que ouve a palavra e a pratica. Quente para Jesus é aquele que ouve a palavra e pratica. Não é mero ouvinte. Não é aquele que vem, senta apenas e ouve. Ele vem e descobre a missão. Lembra da missão? Que primeiro é vinde, depois é ide. Ele vem, descobre a missão, que é o ide. Porque começa no vinde, mas vai desembocar, vai ter consequências, vai se transformar no ide. Ele vai ir para ser agora um idealizador do reino de Deus em nome de Jesus. Olha só, Atos 11, 24 diz, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Repetindo, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Atos 11, 24. Está dizendo sobre quem esse versículo? Barnabé. Olha só, um homem que estava cheio do Espírito Santo, cheio de fé, e era homem de praticar o bem. E disse que por causa dele, de uma única pessoa, de Barnabé, muita gente se uniu ao Senhor. Cara, esse aqui é o quente. E eu quero ser uma pessoa assim. Eu quero ser um servo de Deus assim. Por essa razão,
Olha só. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Glória a Deus. Colossenses 1,9 é Paulo dizendo assim. Aliás, a vida de Paulo é esse que Jesus olharia e diria: não é morno e nem frio, esse cara é quente. Por quê? Porque ele está orando pela vida dos irmãos. Ele está dizendo que depois que ouviu falar dos irmãos, da igreja, ele não cessou de interceder, de orar, de clamar em favor deles e de pedir que o conhecimento, a inteligência espiritual, a sabedoria os alcançasse, que eles fossem cheios disso. Então não era alguém mais centrado em si, era alguém que orava pelo próximo, pela igreja, em nome de Jesus. Então o quente, quem é o quente? É esse que prega, é esse que influencia, é esse que ensina e é esse que batiza para a glória de Deus em nome de Jesus. Mas também nós vemos aqui o frio. Então a gente pode dizer que o frio é esse que ouve a palavra e não a pratica. Ele ouve o convite: vinde. Vinde os cansados. Ele que estava cansado vai até Jesus. E ele vai até Jesus, ele encontra descanso. Só que depois o que vai acontecer? Ele vira um religioso. Ele senta no banco. Ele não faz absolutamente nada. Pelo contrário, Deus se tornou para ele um servo. Né? Ele vai dizer para si: olha, eu gosto desse Deus que me serve. Eu estou aprendendo que se eu pedir, ele me dá. Então eu não preciso fazer muito esforço, eu não preciso de muita coisa, eu não preciso nem fazer missões. Só em eu orar ele vai fazer alguma coisa. Então não sou eu que faço, é ele que vai fazer por mim, né? Ele não faz nada para Deus. Aí eu tenho que fazer uma pergunta sincera e honesta para mim. Que tipo de serviço, que tipo de contribuição, que tipo de compreensão de dons, de capacidade, de potencialidades em Deus eu tenho procurado compreender para não ser alguém para ser servido na comunidade, na igreja, mas para começar a servir Deus. E é servir Deus no próximo. Deus está nos servindo hoje com a sua palavra, com o seu conhecimento, para que eu e você, a gente comece a servir àqueles que não querem nada com a igreja e nem querem nada com Deus. É servir o mundo, é servir com a palavra, é servir com oração, é servir com influência, é servir com aquilo que Deus nos potencializa, com os dons do Espírito Santo. Então esse é o frio, que não quer nada, não quer envolvimento, não quer crescer, se desenvolver. 1 Tessalonicenses 5,19 diz: não extingais ou não apagueis o Espírito. Não camufle o Espírito. Não faça com que o Espírito não tenha poder sobre vocês. Porque eu posso viver segundo a minha própria vontade, segundo a carne, e o Espírito fica de lado. Ora, Jesus foi colocado para o lado de fora dessa igreja. E ele está batendo. E com o Espírito Santo é a mesma coisa. Eu posso colocar o Espírito Santo fora do eixo da centralidade do meu coração, do meu espírito, e colocar dentro dele, do trono que há dentro de mim, o meu eu. Ele está dizendo: não extingais o espírito. Bem, aí também nós temos, aliás, Colossenses 4, vamos abrir. Colossenses no capítulo 4. Deixa eu abrir aqui também. Colossenses capítulo 4. Versículo 10 a 17. Diz assim, Colossenses 4, 10. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justos, quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Veja que Paulo não está sozinho. Tem Aristarco, que está prisioneiro com ele. Marcos, que é primo de Barnabé. Que Paulo está dizendo: olha, você já tem noção de quem ele é. Você sabe que eu já dei instruções a vocês acerca dele. Então ele chegando aí, vocês acolhem ele. E tem um rapaz chamado Jesus, que não é o Jesus o nosso Senhor, é que o nome dele era Jesus mesmo. E ele é conhecido até por justo. Ele estava fazendo até
assim, o nome dele carregava um peso, cara. Meu nome é Jesus, então eu vou viver em muita piedade. Ele é conhecido até por ser um cara muito justo. As pessoas conheciam ele por justo. E ele está dizendo, esses aí cooperam, eles estão comigo, batalhando junto, né, pelo reino de Deus, eles estão pessoalmente comigo, eles são o meu lenitivo, são o meu amparo, são a minha alegria, são o meu consolo, tá vendo? Cara, meu Deus, como é lindo a igreja em Jesus. Aí continuando, versículo 12, saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, o cara se esforça sobremaneira, ele está lá, ele está presente, ele está junto, ele está se esforçando continuamente por vós nas orações. Você vê que não é mais somente para ele, mas é pela igreja, pelos outros. Para quê? Para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós. Ai, querido, não é apenas um sentimentalismo vazio que ele tinha pelas pessoas, mas ele se preocupava mesmo, ele se envolvia com eles, né? Então, se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida esta epístola perante vós, que era uma coisa conjunta, eles tinham que ler, compartilhar. Ele está dizendo, providenciai, porque seja também lida na igreja dos laodicenses e dos de Laodiceia. Lede-a igualmente perante vós. Versículo 17. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor para o cumprires. Você está vendo que isso aqui que nós lemos é totalmente oposto a esse indivíduo frio? Aqui, gente, há uma igreja que está envolvida, que está trabalhando junto. É gente cooperando, é gente intercedendo, é gente preocupada com o outro, é gente doando, é gente se doando, é gente fazendo o reino acontecer. Isso é igreja. Isso é não ser frio. Isso é ser quente para a glória de Deus. Amém? Aí nós temos o morno, né? Porque você não é não é quente, mas você é morno. Você, enfim, você não se define. Você não é quente e você não é frio. Você é morno. É algo que não é indefinido. Isto é, você tem pouca energia, você tem pouca intensidade, você conhece a Deus, mas é indiferente a Ele. Você sabe o que deve fazer. Você deve qual proceder, o caminhar, mas você não faz. Você não quer. E esse é o morno. O cara soberbo. O morno é esse soberbo. Porque você é morno, eu vou vomitar você da minha boca. A visão de você está equivocada. Você precisa se encontrar com o dono da igreja, com Jesus de novo, para você sair desse estado de mornidão, de indefinição, de não saber se de fato o que se é. Que Jesus está dizendo, olha cara, antes você fosse um frio mesmo, você não fosse... Antes você estivesse fora, porque você não se define, você é morno. Você tem uma visão distorcida de si mesmo. Você acha que o ter é sinal da bênção de Deus, mas não é. Ter não é sinal da bênção de Deus e nem da aprovação dele. Jesus olha para o morno e diz, olha, compre ouro de mim. Olha que a cidade era um centro bancário muito próximo, muito rico. E as pessoas estavam dizendo que elas eram abastadas. A igreja dizia, Jesus está dizendo, vocês são pobres, cego, nu, miserável. Vocês são um lixo. E olhe para você começar a sair desse estado de mornidão para se tornar quente, para não se tornar frio, para se tornar discípulo verdadeiro, eu vou te dar um conselho de Deus. Você quer ouvir um conselho de Deus? E Deus está dizendo, então eu vou te aconselhar, senta aqui, escuta aqui um conselho de Deus. Compre ouro de mim. Eu te aconselho que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças. É o versículo 18, está dizendo isso. Olha, a riqueza não vem do centro bancário, a riqueza não vai vir desse poder capitalista, diabólico que está na cidade que impregnou vocês. Abra os teus olhos, a riqueza de vocês
virá de mim mesmo, diz o Senhor Jesus. Eu sou a riqueza de vocês. O Álvaro Tito tem uma canção muito linda que se chama Riqueza, que fala exatamente isso. Procure ouvir essa música, Álvaro Tito, o nome do cantor Álvaro Tito, e a música Riqueza, que você vai entender que a riqueza que ele está dizendo ali é que Jesus é a riqueza dele. E ele está dizendo, a riqueza de vocês vem de mim. Diga para Jesus que você deseja esse ouro refinado, esse ouro que banco humano algum produz, aonde traça humana alguma pode consumir. Mateus 6, 19 e 21 diz isso. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões vão minar e vão roubar. E o conselho dele é: ajuntai tesouros no céu, onde traça, onde ferrugem, onde os ladrões eles não vão minar, não vão roubar, não vão consumir. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Ah, querido, isso é sério, né? Olha só, Mateus, vamos abrir no Evangelho de Mateus 6. Mateus capítulo 6, versículo 19 e 21. Mateus 6, 19 e 21. Vou abrir em Marcos aqui. Confundindo aqui em Marcos, não, é Mateus. Mateus 6. Sabe quando você procura o texto aqui e demora a achar, tá aqui. É o que ele está dizendo, 19 e 21. Que não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, dizendo em outras palavras, a abundância de vida, que é a abundância de vida que você deve ter e não a abundância de coisas. Você acha que você vai ser feliz tendo uma abundância de coisas, e Jesus está prometendo a você não abundância de coisas, ele está prometendo para você abundância de vida. Pois nem sempre ter coisas abundantes significa ser feliz, ou ter alguma coisa vai significar ser alguém realizado, alguém pleno. Amém, amados? Vocês estão entendendo? Olha só. A igreja tinha um comércio de lã, como eu disse no início. De roupas, de grifes. E aí Jesus diz, olha, não compre apenas ouro refinado, mas compre de mim vestiduras brancas, roupas brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Não é pela roupa, não é pela grife, não é pelo valor de suas confecções, Laodiceia. Não é por isso que você é importante. E não é por isso que você deve se achar importante. Pelo contrário, há uma nudez interior em vocês que, se eu fosse revelar, vocês ficariam envergonhados. Eu ia expor vocês, colocaria vocês numa vitrine de disposição para que as pessoas vissem a sua nudez. Vocês fossem desmascarados diante da sociedade, as pessoas vissem quem vocês são de fato. Mas a minha intenção não é essa. Eu quero que vocês desejem comprar de mim vestiduras brancas. Então Apocalipse 19, 8 diz o seguinte: e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Essa é a vestidura. É a nova vestidura em Cristo Jesus. Aliás, nós estamos vestidos agora numa vestidura de graça, de santidade, de aceitação, de perdão, de amizade com Deus e com o Pai, por causa da graça de Jesus. A graça nos propiciou um estado novo de consciência, de aceitação diante de Deus. É um estado que nós estamos agora diante do Pai. Agora nós temos um vestido de linho fino, que são a justiça dos santos. Ele está dizendo, está na hora de vocês comprarem isso.
Isso sim tem valor diante do Pai. Isso sim tem valor diante de Deus. Isso sim é ser próspero e rico em nome de Jesus. Compre de mim essa pureza. Compre de mim um olhar santo. Compre, compre de mim e entendam de mim que sou eu que propicio a vocês a serem puros diante da sociedade de Deus. Isso sim é uma riqueza. Amém, queridos? Para a gente tentar ir um pouco mais rápido, se estender, não se estender tanto, a terceira característica dessa cidade é que ela era uma produtora de colírio, um unguento para os olhos. Ela vendia, as pessoas tinham problemas de visão, tinham problema com algum problema ocular, eles tinham um sofisticado colírio que eles vendiam e que era usado na cidade de Laodiceia. Aí Jesus diz: olha, eu aconselho vocês que vocês comecem a trocar o colírio, porque esse colírio que vocês estão usando não está servindo, não. Ele está sendo feito na pior produtora. Eu aconselho vocês que vocês possam ungir os olhos de vocês com outro colírio, porque o colírio que eu der para vocês, vocês vão começar a ver, vocês vão começar a enxergar, vocês vão começar a ver de um prisma diferente. Porque vocês só veem o que está do lado de fora. Vocês só estão vendo a exterioridade. O meu colírio, que vocês vão ungir os olhos de vocês, vão começar a vocês verem o que está do lado de dentro. E aí eu recorro de novo a Jesus, que lá em Mateus 6, 22, 23, que Jesus diz, Mateus 6, 22, 23, são os olhos, a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Veja que Jesus está dizendo, olha, os olhos eles vão ser a lâmpada do corpo. Aquilo que entrar pelos olhos vai definir o que de fato o teu corpo será. Você pode ser um candeeiro que ilumina a partir daquilo que você vê, daquilo que você codifica a partir do teu olhar. Então, se os teus olhos forem bons, querido, sabe, todo o teu corpo vai irradiar a luz dessa bondade que os teus olhos codifica e se permite acessar. Agora, se o teu corpo, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo vai estar em trevas, escuridão total. E Jesus até é um pouco mais. Ele nos dá uma dica, ele mostra mais uma sutileza. Ele diz também que se essa luz que há em mim, que eu estou dizendo que é luz, que eu estou dizendo que é uma coisa boa, mas houver algo camuflando essa luz, que de fato não é luz, mas se for trevas, por isso eu tenho que fazer umas avaliações, umas análises pessoais. Ele está dizendo, se essa luz, ela não for luz, ela for trevas, aí Jesus diz, que grandes trevas serão. Isto é, coitado de ti, que pensa que é uma coisa, que pensa que é abastado, que pensa que é rico, que pensa que é uma coisa. Jesus, numa palavra bem popular, está dizendo, cara, que bulufa você é, você não é nada. Há umas trevas, sabe, desgraçadas dentro de você. Você não é nada. Então compre esse colírio, para ungir os teus olhos. Eu tenho isso. Porque se a gente comprar, meu querido, se a gente tiver em Cristo Jesus as vestiduras brancas, se a gente buscar do Senhor esse colírio do Senhor, a gente buscar essa riqueza do Senhor, esse ouro de Deus, a gente vai deixar de ser canal do diabo, a gente vai ser canal de Deus para abençoar a vida dos outros. Amém, amados? Nós temos o privilégio hoje de repartir, compartilhar o que temos recebido de Deus. Então eu sou chamado para ser esse canal de Deus, esse canal de Jesus. O outro existe, o meu irmão existe para não para eu me usufruir dele, do que ele tem, mas ele
vai ser abençoado, ele vai usufruir do que eu recebi de Deus. Eu sou chamado, você é chamado para servir e obedecer ao Evangelho, para ser alguém que não vive entre dois polos, entre ser frio e ser morno. Eu tenho que ser quente diante de Deus, em ouvir o chamado, em ser alguém não apenas do vinde, mas do ide, obedecendo o Evangelho. Senão eu vou me transformar em uma coisa que Deus vai olhar para mim e vai dizer: eu quero vomitar você. A gente volta para Deus com essa consciência, ou então a gente não vai receber a consequência, aliás, a bênção, não, a recompensa, que ele diz assim: ao vencedor eu vou lhe dar que se sente comigo no meu trono. Ainda bem que ele não deu assim, ele não deu explicação minuciosa de como vai ser isso. Porque vai ser. Não vai ter isso lá no céu, né, queridos? Mas ia ser uma briga, né? Pra gente sentar junto dele. Porque eu quero ficar perto dele. Eu quero sentar no trono com ele, porque é a promessa dele. No trono, não mais com esse espírito humano, sabe? Fútil de poder. Mas sentar no trono dele, porque está com ele. Não é o trono dele, é ele. Ele está dizendo: o que vencer vai sentar comigo. Eu não sei como é que vai ser isso, porque eu vou estar lá. Só que você também vai estar lá, querido. E a alegria que eu vou sentir de sentar no trono com ele vai ser a mesma alegria que eu vou ter em vendo você sentar